Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família rica e abundantemente. Hoje dia 14 de dezembro, nós vamos meditar o Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo do 10 ao 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de São João. Que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus vem falar de João Batista, né? Ele que preparou o caminho, né? Ele que preparou o caminho para Jesus. Ele que batizou Jesus. Ele que batizava um batismo de arrependimento, de conversão. Ele que dizia que era a voz que clamava do deserto. Ele fala: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Você aprende muito com São João Batista. Um homem de Deus, um homem santo, um homem temente a Deus, um homem que abandonou os prazeres do mundo e se dedicou integralmente, 100% a Deus, vivendo uma vida de eremita, no deserto. Um homem cheio do Espírito Santo. Foi batizado pelo Espírito Santo já no ventre da sua mãe Isabel, quando a Virgem Maria entrou na casa de Isabel, visitou Isabel, e ali quando Isabel ouviu a voz de Maria, o seu ventre, né, São João estava no seu ventre estremeceu, a criança estremeceu no seu ventre, e aquela casa ficou cheia do Espírito Santo. Zacarias, Isabel, São João Batista, aquela família ficou cheia do Espírito Santo. Ele foi batizado já com 6 meses na barriga, um batismo novo, uma efusão nova do Espírito Santo. Por isso que ele foi escolhido para preparar o caminho de Jesus, né? E ele é um homem muito humilde, muito humilde. Ele fala, né? Eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém mais poderoso que eu. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele os batizará no Espírito Santo e no fogo. Um homem humilde, um homem de Deus, um homem santo, que nos ensina muito. Um profeta. Ele não tinha medo de pregar a verdade. Ele não tinha medo de pregar o Evangelho. Ele vivia a radicalidade do Evangelho e ele pregava a radicalidade do Evangelho. Por isso que muitos daquela época, Jesus fala, né? Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Porque ele falou a verdade para Herodes. Falou que ele não poderia ter Herodíades, a esposa do seu irmão, como mulher. Falou para Herodes que ele estava em adultério e para ele se converter, se arrepender. Falou a verdade, pregou a verdade. Ele não tinha medo de pregar a verdade, de falar a verdade. E ali Herodes, tomado de ódio, também Herodíades, tomada de ódio, pediu a cabeça de João Batista. Ele foi decapitado. E Jesus, ele foi perseguido, foi maltratado, foi ultrajado, porque ele pregava a verdade.
Ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu falava um pouquinho disso ontem, né? Os fariseus e doutores da lei, judeus, tinham ciúme, tinham inveja de Jesus, odiavam Jesus, porque Jesus ele pregava a verdade. Ele falava a verdade, ele não tinha medo. E nós que também pregamos o Evangelho, somos chamados a pregar o Evangelho. Claro, muito mais do que pregar, viver o Evangelho, viver a radicalidade do Evangelho, viver uma vida de santidade e pregar com a nossa vida, também nós vamos ser perseguidos, caluniados, maltratados, xingados. Até mesmo pela nossa família, nossos amigos vão nos chamar de um monte de nome, de santinho, de barata de sacristia e por aí vai. Puxa saco do padre, né? Muitos não vão nos entender, muitas pessoas não vão entender. Mas, meus irmãos, Jesus fala que seu servo não é maior do que o seu Senhor. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se me maltrataram, se me perseguiram, se me caluniaram, também vós sereis maltratados, também vós sereis caluniados, também vós sereis perseguidos. Por causa do nome dele. Por causa do nome dele. E ele fala um pouquinho de São João Batista, né? Mateus capítulo 11, versículo 7. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido de roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Amém? Entre os filhos nascidos de mulher não existiu nenhum homem maior do que São João Batista, nenhum profeta maior do que São João Batista. Amém? Bom, tenha um dia abençoado. Tenha um dia abençoado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Viu? Fique na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.